Trata-se do tema o sinal de Deus e o sinal da apostasia. Comumente falando, a gente diz assim: o sinal de Deus, o sinal visível de Deus e o sinal da besta do Apocalipse. Você podia perguntar: que estudo estranho é esse? Parece estranho porque não é uma mensagem popular, mas é a mensagem de Deus. E vamos ao que nos interessa, com dois exemplos da Bíblia, para podermos entender isso melhor. Livro de Esther, capítulo 3, e o versículo 12. Como introdução, vamos entender uma verdade. Na Bíblia, quando o rei escreve uma lei, faz um edito ou uma carta importante para mandar para um outro país, esse documento precisa ser selado com o selo oficial do rei. Prestem atenção a isso. Na Bíblia, quando o rei escreve uma carta, faz um edito, um documento importante, esse documento tem que ser selado com o selo oficial do rei, oficial do país. Vamos ver aqui um exemplo antes de citar os outros textos. Então chamaram os escrivães do rei do primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Amã mandou se escrever, aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e os principais de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então o rei tinha um anel, esse anel tinha um sinete, e esse era o que fazia valer os documentos do país. Ele então selava com aquele selo para fazer valer essa lei, para que essa lei nunca pudesse ser mudada, violada. Certo? Um outro exemplo. Daniel capítulo 6, e o versículo 8, um pouquinho para frente. Daniel capítulo 6, versículo 8. Numa outra situação se repete a mesma experiência. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Vemos aqui que um documento estava sendo feito, para que essa lei não pudesse ser mudada, tinha que ser selada, não podia ser mudada. Agora vamos entender melhor uma coisa interessante. Quando Deus do céu, o Rei do Universo, desceu do planeta Terra, ali no lugar que se chama Monte Sinai, ali escreveu a sua lei, os 10 mandamentos. E quando ele escreve os 10 mandamentos, para fazer valer sua autoridade, sua realeza, seu poder, Deus selou esta sua lei com o selo oficial dele. Deu para entender? Deus escreveu sua lei, e como os reis selavam a lei para fazer valer, então Deus do céu selou a sua lei com o seu sinete, com o selo oficial do universo, do céu. O selo oficial, agora é algo interessante. O selo oficial tem que ter 3 requisitos. Vamos raciocinar um pouquinho.
Primeiro requisito: selo oficial tem que ter 3 requisitos. Primeiro, tem que ter o nome do responsável pelo país. Depois mais, me ajuda aí quem conhece o assunto. O que é mais? Tem que aparecer o cargo desse responsável pelo país. E precisa aparecer a extensão de domínio, que é o território, que o irmão falou ali. Agora, Deus coloca o selo oficial dele para fazer valer a sua lei, e nós vamos descobrir qual dos 10 mandamentos, ou no qual dos 10 mandamentos, Deus usou para garantir sua lei. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 11. Êxodo 20, versículo 11. Eu gostaria que aqueles que trouxeram a palavra de Deus, olhem, confirme, para nunca ter dúvida. Vamos descobrir aqui o selo oficial de Deus, o sinal de Deus. Porque em 6 dias, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse verso está dizendo, com referência ao 4º mandamento da lei de Deus, que requer a guarda do sábado como dia consagrado ao Senhor. E foi justamente no 4º mandamento que Deus colocou o seu selo, o seu sinal oficial. No mesmo verso 11, vamos descobrir os 3 requisitos. Tem que aparecer o nome, cargo e extensão de domínio. Estou repetindo para entender bem isso. Porque em 6 dias fez o Senhor. Senhor aqui corresponde ao nome de Deus, certo? Senhor é o nome. O outro requisito aparece na palavra fez, fazedor, criador. Esse é o cargo, fazedor, criador. E a extensão de domínio, céus, terra, mar e tudo que neles há. O território de Deus, usando a linguagem do Senhor ali, o domínio de Deus é céu, terra, mar e tudo que nele há. Entenderam aqui os 3 requisitos? Selo oficial de Deus: nome, cargo, extensão de domínio. Vamos a um outro texto interessante. O outro texto está no Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Aqui nós vamos encontrar um texto que está mostrando que antes de Jesus voltar, Deus teria que escolher um movimento, uma igreja. Essa igreja teria a responsabilidade de anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho verdadeiro, e convidar o mundo de então para adorar o Deus Criador. Quando João vê essa mensagem, ele diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu,
e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Os próximos temas nós vamos estudar isso aqui numa condição melhor. O ponto focal de hoje está no final do verso: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vocês perceberam que aqui aparece o selo oficial de Deus? Eu queria que vocês entendessem isso, porque isso é muito solene, isso é muito importante. Deus tinha selado sua lei com o selo oficial dos céus, e agora ele diz que ele vai escolher uma igreja, um povo, que vai convidar o mundo a adorar o Deus verdadeiro nos últimos dias da história da raça humana, mas que essa igreja tinha que trazer o selo oficial de Deus. Deu para entender? Se essa igreja não tiver o selo oficial de Deus, ela não é a igreja verdadeira. Ela faz parte de Babilônia, que no estudo passado nós já aprendemos Deus convidando as pessoas a sair da onde? Dela. Sai dela, povo meu. Então Deus chama o povo a sair da grande confusão religiosa para fazer parte do verdadeiro povo de Deus, que possui, que tem o selo oficial de Deus. Preste atenção ao texto que vocês têm aí em mãos na sua Bíblia, a última linha do verso 7. Esse anjo representa a igreja verdadeira, que está dizendo para as pessoas: adorai aquele que fez. Aqui, quem é aquele que fez? O nome de Deus aparece aqui no indicativo. Aquele é o nome de Deus. Aparece novamente o cargo que fez, fazedor, criador. E a extensão de domínio, onde está aqui? Céu, terra, mar e as fontes das águas. Deu para entender isso? A igreja verdadeira tem que ter esses três requisitos: chamar o povo para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Porque a questão dos últimos dias é uma questão de adoração. Deus faz uma proposta para que os seres humanos o adorem. Ele exige adoração exclusiva. E o reino do anticristo, comandado por Satanás, exige que se receba o sinal e se adore a besta. Deu para entender isso? Estamos estudando aqui a primeira parte do tema, o selo oficial de Deus. E vamos ver Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 3. O mesmo Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 3. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra aqui são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Esses 4 anjos representam o poder e a autoridade e a realeza de Deus, que está atuando, prestem atenção a isso, que é interessante, está atuando nos 4 pontos cardeais do planeta Terra, retendo-os, segurando,
quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Esse vento que sopra sobre a terra é guerra, violência, enfermidades contagiosas, doenças, que poderiam assolar o planeta Terra. Deus está atuando nos quatro pontos cardeais, retendo esses acontecimentos. Esses acontecimentos no código hebraico aqui, que vão estar usando a expressão quatro ventos, quatro pontos cardeais. Deus está segurando isso para que o mundo não seja destruído por qualquer coisa que não seja da vontade de Deus. Porque Deus criou um planeta e aí Ele vai resolver o problema do planeta, não pode ser uma outra coisa. Todo mundo sabe que quando acontece um vento, um tornado, quando a gente vê pela televisão, a gente fica admirado de ver a assolação que um vendaval faz, não é? Um roda-moinho. Por isso é que João usa essa expressão, ventos, porque é coisa assoladora. Então os quatro anjos estão retendo os quatro pontos cardeais da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. Mensagem solene para o momento. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Esse anjo que surge do lado do sol nascente, que traz o selo do Deus vivo, é a igreja. A igreja verdadeira, que possui, que divulga o selo oficial de Deus. E clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Você consegue compreender isso sozinho? Vou usar uma linguagem simples. O texto está dizendo que a igreja verdadeira, que nela contém o selo oficial de Deus, está tendo oportunidade de clamar diante de Deus nesse tempo de juízo, de investigação, para que Deus nos espere um pouquinho mais, retém os quatro pontos cardeais, retém os acontecimentos, até que nossa igreja termine a missão de evangelizar o mundo, de selar os servos de Deus. Deu para entender isso, gente? No estudo passado, Deus chama um povo que está em Babilônia: sai dela, povo meu. Agora a igreja tem a responsabilidade de fazer esse povo de Deus conhecer o sinal de Deus e o sinal da apostasia, ou seja, da besta, para que os seres humanos possam usar o seu livre-arbítrio para escolher. A Bíblia nos fala da doutrina do selamento. Deus está selando o seu povo. Satanás, através do reino do anticristo, quer selar o seu povo também. Agora a igreja está pedindo a Deus, esse movimento, esse anjo está dizendo para Deus segurar os acontecimentos, até que hajamos assinalados nas testas. Testa quer dizer memória, saber. É aqui na mente, é na cabeça que está o nosso cérebro, o maior computador que pode existir.
é o cérebro. E nós temos que conscientizar as pessoas de que elas precisam receber o sinal de Deus. Prestem atenção a isso. Algumas pessoas têm dúvida do que nós vamos dizer aqui. Quando nós falamos que o sinal de Deus está na guarda do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor, as pessoas protestam, as pessoas duvidam, as pessoas param de estudar a Bíblia, porque as pessoas têm preconceito religioso, as pessoas não querem ouvirem a verdade, porque a verdade não é uma mensagem popular que emociona, faz chorar e sorrir. É uma mensagem que chama a atenção para a responsabilidade da nossa salvação. O que você pode ter de mais importante na sua vida, porventura não seria a sua salvação? Ezequiel capítulo 20 e o versículo 12. Vamos lá. Ezequiel capítulo 20, o versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Nós podemos ler primeiro o versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós. Quem está falando isso? Para Ezequiel. O próprio Deus. Deus está falando. Ezequiel simplesmente escreveu: santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vocês, o povo de Deus, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então está mostrando aqui que a guarda do sábado é o sinal, é o distintivo, é o crachá que mostra para o mundo que somos o povo de Deus. Versículo 12. E também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal. Geralmente uma empresa bem conceituada, ela manda o seu funcionário usar um crachá, né? A gente olha, tem o nome, é um distintivo para quem aquela pessoa presta serviço. Traz o nome da empresa e o seu funcionário, pessoa idônea, responsável. A gente olha e diz: opa, a empresa fulana de tal, o camarada está respeitando. O que é que a gente faz então? A gente passa a respeitar a pessoa, ela tem uma autoridade. Então na Bíblia o sábado é um sinal visível de Deus para poder provar, fazer diferença entre nós, o povo de Deus, e o povo de fora. Pode ver, para que servisse de sinal entre mim e eles, o povo de Deus, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O mundo vai conhecer esse anjo que proclama o Evangelho eterno dos últimos dias. Vai conhecer a igreja verdadeira de Deus, porque ela tem que trazer o selo oficial de Deus. Acabamos de ver que o selo oficial de Deus está no 4º mandamento da lei. Foi aqui que Deus imprimiu os 3 requisitos do selo oficial dele. E agora ele diz que este é o sinal entre ele
em nós. Vamos para um outro texto interessante. 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 21 em diante. 2 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1, verso 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Esse texto está falando que o Espírito Santo é que nos confirma em Cristo e nos unge para Deus, o qual também nos selou. O Espírito Santo é quem pode selar você com o selo oficial de Deus. Eu quero deixar isso bem claro. Vocês podem ouvir a mensagem que eu estou passando aqui. Você pode voltar para casa e dizer: eu nunca ouvi isso. Um leigo da igreja adventista está querendo provar para o povo que o selo oficial de Deus está na guarda do sábado. Sábado é o sinal visível de Deus. Mas se o Espírito Santo não realizar no seu coração a obra do selamento, você nunca vai aceitar o sábado do Senhor como sinal ou como selo de Deus. Deu para entender isso? Porque o que nós ensinamos é a palavra de Deus, é informação, é uma mensagem, mas é o Espírito Santo que amadurece essa mensagem. É o Espírito Santo que faz você entender isso, que faz você aceitar isso. Vamos a um outro texto interessante. 2 Timóteo capítulo 2, um pouquinho para frente. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Vocês já perceberam que quando nós falamos selo ou sinal, está se referindo à mesma coisa. O fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. A lei de Deus fica firme, tendo este selo, que é o selo oficial. O Senhor conhece os que são seus. Talvez a sua Bíblia diga assim: o Senhor conhece os que lhes pertencem, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Opa, aqui tem um texto forte. Qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade na Bíblia? 1 João capítulo 3, verso 4 fala assim: pecado é iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei. A partir do momento que nós tirássemos o sábado da Bíblia, a Bíblia ficaria sendo um livro falso. A partir do momento em que a sua casa não tem uma escritura registrada, reconhecida, firma, tem um reconhecimento de firma, reconhecido, de acordo com a lei do país, você não é dono da casa, alguém é dono.
Você não é. A Bíblia só é um livro verdadeiro porque ela traz a mensagem de Deus. Nela está contida o selo oficial de Deus. E acabamos de ver que o selo oficial de Deus é a guarda do sábado. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que lhes pertencem, os que lhe são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é transgressão da lei. A partir do momento que eu achar que eu não preciso guardar o sábado, que eu não preciso divulgar a guarda do sábado, estou sendo um cristão falso. Eu estou envolvido com a transgressão da lei. Estou negando a lei de Deus em vigência. Agora, vamos para a segunda parte do nosso tema. Eu acho que todo mundo compreendeu isso aqui. O selo ou sinal oficial de Deus. Vamos ver a outra parte. Pode soltar aí? Segunda parte, nós achamos por bem, irmão Adilson e a esposa nos ajudou, para que todo mundo pudesse ver isso com mais clareza aqui. Não tem problema. Pode soltar aí no telão. Dá para ler? Dá para clarear um pouquinho mais? Ou... Ah, está aquecendo. Tá bom. Enquanto vai aquecendo aí, vamos tentando ler. O sinal da besta procede da ponta pequena. Todo mundo já aprendeu aqui, né? Quem era a ponta pequena? Daniel viu um poder que é comandado por um poder político religioso, ele chamou de ponta pequena. São Paulo, no Novo Testamento, chamou a ponta pequena de reino do anticristo. São João do Apocalipse chamou esse mesmo poder de besta. E o sinal da besta procede dessa ponta pequena, que em forma de poder político religioso cuidou em mudar os tempos e a lei. Onde é que está escrito isso? Daniel 7:25. Lá diz assim, olha: proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. É uma profecia de Daniel, dizendo que esse poder faria isso. Temos um livro chamado Doutrina Cristã. É um livro da edição paulina, das freiras. Todo mundo sabe que existe uma ordem de freiras, as irmãs paulinas, e elas têm uma editora, e elas lançaram esse livro. Na página 9 relata esse livro, Nossa Missão. Ele está trazendo essa notícia, porque o livro Doutrina Cristã é um livro que está bastante velhinho, e eu evito de carregá-lo porque ele está desmanchando velho, e a gente achou por bem extrair do livro Doutrina Cristã para a Nossa Missão, para a gente não perder essa informação. Compreenderam? Na página 9 lá relata assim. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês é que vão raciocinar, vocês é que vão dar a resposta para cada um de vocês. Sabemos que o Papa é infalível. Você acredita que o Papa é um ser infalível? Responda para você mesmo. Roma falou, a questão está resolvida.
Porque a questão, lá no livro diz que a questão era quando a igreja estava pensando de trocar o sábado para o domingo, cumprindo a profecia de Daniel, cuidará em mudar os tempos e a lei. Criar o calendário romano. No calendário romano é questão de tempo. Mudar a quantidade de dias do ano, mudar a quantidade de dias dos meses. Quando chegou na hora de mudar os dias da semana, não foi possível. Deus interviu de alguma forma que nós não entendemos. O fato foi que eles não conseguiram mudar o calendário semanal. Aí eles discutiram que dia nós podemos apresentar ao mundo como a força da nossa autoridade. Aí se acha por bem apresentar o primeiro dia da semana como se fosse o sábado do Senhor, com o nome de domingo, que quer dizer dia do Senhor Sol. Os romanos adoravam o Deus Sol. A igreja não quer perder de vista a autoridade de Roma. Então resolveu divulgar o domingo, como se o domingo, primeiro dia da semana, fosse o dia do Senhor. Por isso é que diz, Roma falou, a questão está resolvida. E a autoridade maior de Roma disse que tem que ser domingo. Aí mudou o tempo. Porque no calendário de Deus, sábado, são 24 horas de tempo para o ser humano passar na presença de Deus durante o período semanal. Ele fica 6 dias cuidando das suas atividades. Quando chega no 7º dia ele para receber as 3 bênçãos que nós já estudamos com muitos de vocês. Mas Roma achou por bem mudar. Roma falou, a questão está resolvida. Outra coisa, a voz do Papa é a voz do mesmo Deus. Eu pergunto para vocês, pode existir na face da terra alguma autoridade que tenha a voz igual à voz de Deus? Responda para si mesmo. E é o livro católico que está dizendo isso. Se você duvidar, vá lá em casa que eu te mostro. Esse livro traz esse relato aqui. Eu já expliquei que a gente fez uma cópia do que está lá para não perder de rumo essa informação. Outra coisa, ainda na página 148 de Doutrina Cristã, assim comenta: a igreja trocou o sábado pelo domingo, certo? O mundo evangélico anda dizendo por aí que foi Jesus que mudou a lei, sendo que quem mudou foi a igreja católica. Dizem que foi Jesus que mudou o sábado para o domingo. Jesus nunca falou isso. Foi a igreja que trocou o sábado pelo domingo. Na página 151, traz o diagrama do seu novo sistema de mandamento, onde o segundo mandamento do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos bíblicos, não aparece o 4º mandamento. Se você pegar essa Bíblia que a igreja está divulgando, que tem um retrato do trigo na capa, alguém tem essa Bíblia aí? Mostra para mim. Se você olhar lá no final, você vai ver que tem os 10 mandamentos da lei de Deus e tem também os 10, essa Bíblia aí, ó, tem os 10 mandamentos da Bíblia e os 10 mandamentos da igreja de Roma. Você vai ver que isso aqui se torna claro aí.
no lugar que está escrito assim, no quarto mandamento, dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A igreja tirou, está aqui, tá? Está aqui, a Bíblia é essa aqui, tá? Está aqui. Pode segurar lá, Cláudio. Obrigado. Do lugar que está escrito assim, quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tiraram isso, voltaram para o item 3, como se fosse o terceiro mandamento, e que se colocou assim: guardar os domingos e festas de guardar, certo? Em vez de dizer que é para guardar o sábado, guarda o domingo. Aí você pega a Bíblia católica, as traduções católicas, está certinho. O 10 mandamentos está certo. Aí você pega o catecismo, é diferente. Perceberam? Pode tocar para frente? Outra coisa aqui, ó, segundo. Nos 10 mandamentos da lei de Deus, pudesse ficar uma parte no 9 e o outro no 10. Você pode ver nessa Bíblia, que o Claudemir mostrou aqui, que é assim. A igreja pegou os 10 mandamentos, o 10º mandamento, dividiu em 2. Por quê? Porque eles olham para os 10 mandamentos que eles inventaram, aí tem só 9, cadê um que sumiu? Cadê o mandamento do sábado que virou guarda de domingo? Ficou uma lacuna vazia. Aí eles partiram, deixou uma parte do 10º mandamento no item 9 e o restinho do mandamento no item 10. Aí você lê, você vê 10 mandamentos, e eles colocam ainda os 10 mandamentos da lei de Deus. E a gente lê, conta, tem 10, está certinho. Não percebe que houve uma violação. Alguém está falando aqui, deveria estar comentando o ano que isso inventou. Isso foi do ano 538 para frente, certo? Do ano 538 para cá. Não foi assim de um dia para o outro. Eles foram fazendo concílios e criando ideias. Então Roma foi falando, a questão foi resolvida até que chegou o denominador comum, certo? Então ali, guardar domingo e dia de festa, e no mesmo diagrama diz lá, que já foi dividido em 2, nós comentamos lá o 10º mandamento, né? Agora, no mesmo livro Doutrina Cristã, das Irmãs Paulinas, Edições Paulinas, página 159, relata assim, ó: quando Deus terminou a obra da criação, na qual empregou 6 dias, é uma verdade que a Igreja Católica está dizendo aqui. Aqui é uma verdade que a Igreja está dizendo. Quando Deus terminou a obra da criação, na qual empregou 6 dias, Ele descansou no 7º dia e quis que esse dia lhe fosse consagrado, que quer dizer separado, como dia de recolhimento espiritual. Agora que foi Jesus ou a igreja? A igreja transportou o dia de descanso para o domingo, certo? O mundo dos religiosos andam dizendo que foi Jesus. Tem um texto da Bíblia que diz assim: dizem que o Senhor Jeová falou, sem que o Senhor Jeová nunca tivesse falado isso. E Deus vai cobrar isso. Então nós vemos aí que a igreja transportou o dia de descanso para o domingo. Ainda na mesma página 159, no item 2, declara: mandando-nos santificar o domingo, Deus não declarou de que maneira. Foi a igreja de
Roma que prescreveu como haveríamos de santificar esse dia. Certo? Não foi Jesus. Não foi profeta. Não foram apóstolos. Nenhum dos apóstolos mexeram nisso. Quem tinha que fazer essa mudança era o poder que Daniel chamou de ponta pequena, chamou de reino pequeno. São Paulo falou reino do anticristo. João do Apocalipse chamou de besta. E os historicistas apresentam o comentário do relato da história como sendo Roma papal. Roma papal fez isso e está reconhecendo isso. Foi a igreja, eles assumem que foram eles. Jesus não declarou isso, foi a igreja que achou por bem fazer isso. Raciocine um pouco. O que é isso? Isso é um sinal ou não é? Isso é um sinal da autoridade de Roma. Roma falou, a questão está decidida, resolvida. Outra coisa interessante para terminar. O livro Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, na página 393, comenta: numa carta escrita em novembro de 1895, M.R.H.F. Tomás, chanceler do cardeal de Pons, em resposta a uma consulta sobre a mudança do sábado para o domingo, através da Igreja de Roma, assim responde: a Igreja Católica declara naturalmente ter sido a mudança um ato seu, e o ato é um sinal, é um selo de sua autoridade eclesiástica em assuntos religiosos. Captou? Onde Deus colocou o sinal da sua autoridade, do seu poder, de sua realeza, onde? Na guarda do sábado. A igreja botou aqui o sinal da sua autoridade religiosa na guarda do domingo. Tem alguém que ergueu a mão, por favor? A profecia bíblica já fala, Jesus falou: eu não vim abolir a lei e nem os profetas. Muito bem. Jesus não veio abolir a lei e os profetas. Não é? É Mateus 5, verso 17. Isso. Sinal da autoridade eclesiástica. Roma papal. Tem algo mais? Roda mais aí, por favor. Ainda no livro Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, na página 392, relata, em forma de resposta, no item 16, pelo próprio ato de mudança do dia de descanso para o domingo, o qual todos os protestantes aceitam, está ali, os responsáveis por essa mensagem, os livros, as enciclopédias que dizem isso, certo? Verso lá no 58, vamos ver aqui, então tem lá na página 58, é importante pensarmos e observarmos o seguinte: se o mandamento do sábado é sinal de pensarmos e observarmos o seguinte: se o mandamento do sábado é sinal de fidelidade entre Deus e o seu povo, conforme vimos em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, não poderia a observância do domingo ser um sinal de adesão à apostasia? O que é apostasia? Alguém pode me dizer rapidinho o que é apostasia? Verdade misturada com mentira.
Domingo não pode ser o sinal da apostasia ou não pode? Pode? É isso mesmo. O sinal da autoridade eclesiástica que viola a lei de Deus, prega isso no mundo. Todos os protestantes que é a igreja evangélica hoje, todo mundo aceita essa mudança. E para dar colher de chá para o movimento, diz que foi Jesus que fez isso. Mentem ainda, dizendo que foi Jesus que disse. E agora o domingo prevalece no mundo religioso como o dia do Senhor. Apocalipse 14, verso 9 e 10 está aí. Se você quiser chegar depois a conferir com a sua Bíblia, você pode conferir. Seguiu-o ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que é Jesus. Diante de uma advertência tão séria como esta, é também sempre pensar antes de comprometermos em aceitar como verdade qualquer um desses dois sinais, porque o primeiro, que é guarda do sábado, reflete o caráter, o amor e a autoridade do Deus Jeová, o Deus universal. E o outro, que é a guarda do domingo, o objetivo é conquistar adeptos para o seu movimento, conscientizar-nos de que nossa salvação é Jesus Cristo. Então nós temos que saber, nossa salvação em Jesus Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Nós temos agora que questionar isso. Que sinal eu vou aceitar? Num tempo muito próximo, já falei para várias pessoas que o meu tempo está vencendo, tenho quase 70 anos. A juventude que deveria estar aqui aprendendo isso, não dá a mínima pelota para isso. E eles vão ver isso acontecendo, eles não vão saber como tomar posição. Não sei como Deus vai ajudar a igreja no futuro. Espero que Deus faça uso da sua promessa de dar sonhos e visões aos jovens, para que eles descubram que rumo tomar, porque Deus vai selar o seu povo e a besta vai selar o seu povo, certo? O selo oficial de Deus é a guarda do sábado, o selo da apostasia é a guarda do domingo. Mas baseado no princípio de Zacarias 4, verso 6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, nós, como indivíduo, como pregador, ou como líder religioso, ou como igreja, não podemos pressionar as pessoas a aceitarem o sinal de Deus. Quem tem que escolher que sinal vai aceitar é a pessoa, é o indivíduo. Agora, que vai ser selado, vai. Aqui está mostrado, Deus vai selar o seu povo antes de Jesus voltar. O poder bestial vai selar o povo deles antes de Jesus voltar. Então a questão envolve adoração entre dois seres, o Deus Criador e Satanás. O ponto de partida decisivo é sábado versus domingo. Muito obrigado. Eu acho que todos vocês estão conscientizados. Se quiserem melhores informações, a gente está aí para servir. O fato é que num tempo muito oportuno,
seremos pressionados a aceitar o sinal da besta. E a Bíblia declara, nós já vimos aí, os elementos que receberem o sinal da besta sofrerão o dano da morte eterna. Cada indivíduo pode usar o seu livre-arbítrio diante de Deus para escolher a quem servir. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até no próximo sábado, nesse mesmo horário, quando estaremos falando sobre uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, chamada de doutrina do santuário. Doutrina do santuário, uma doutrina que precisamos compreender, porque é nela que Jesus aparece como nosso intercessor e sumo sacerdote. Sábado que vem estaremos falando sobre isso. Muito obrigado. Amém.